Primeiramente, boa noite a todos. Meu nome é Pietra, eu sou da Secretaria de Telêmaco Borba e eu gostaria de agradecer a todos, mais uma vez, a presença de vocês no segundo dia do nosso evento sobre um tema que é tão importante, né? Sobre o Maio Laranja. A gente peço desculpa pelos cachorros aqui fora. Sobre um tema tão importante, né? Que sobre o Maio Laranja, que é o mês do combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Nós do CACS agradecemos principalmente a presença da doutora Ana Paula, que é delegada do Nutrir Ponta Grossa. A doutora vai falar sobre abordagem jurídica sobre esse tema. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem deixar no chat aqui no YouTube ou nas nossas redes sociais do CACS. Inclusive lá no Insta tem uma caixinha aberta disponível para as perguntas. Lembrando também que o evento terá certificação de 6 horas complementares. E para obter o certificado, vocês têm que assistir no mínimo 2 dias e preencher o formulário, que estará disponível também no chat. São formulários diferentes e ele vai estar disponível em um horário aleatório durante a palestra. Então, lembrando, né, qualquer dúvida vocês podem mandar sobre o evento para a doutora no chat ou na lista do CACS. E agora eu passo a palavra para a doutora. Tudo bem? Boa noite. Tá me ouvindo? Estão me ouvindo? Pietra, dá um ok para mim. Então tá, boa noite a todos os estudantes universitários, que saudade dessa época, aproveitem, que é uma época muito legal, muito importante na nossa vida. Eu já vou dizer aqui, se eu tiver algum problema de internet, tiver com muito delay, me avisem que eu passo para o celular, tá bem? Porque às vezes está dando a impressão que eu estou falando e está com muito delay. Para vocês, está entrando com delay, Pietra? Tá um pouquinho, mas dá para... Uhum. Tá tudo ok? Uhum. Um pouquinho, né? Deixa eu fazer o seguinte, antes da gente começar, então deixa eu pegar meu celular, que talvez fique mais fácil. Espera aí. Nós vamos falando por aqui. Eu vou me apresentar, então, enquanto isso. O meu nome é Ana Paula Cunha Carvalho, eu sou delegada de polícia. Estou na função de delegada, eu acho que há uns 12, acho que esse ano faz 13 anos. Quando eu estava fazendo faculdade de Direito, sabe, eu acho que é importante a gente passar um pouquinho dessa experiência que eu tive, né, enquanto acadêmica também. Eu nunca tive aulas com ou com delegados. Eu acho que eu vou ficar aqui no celular para ficar melhor, gente. Foram ou juízes, ou promotores, ou... Tá um delay bem grande. Foi, agora acho que deu. Tá ruim, né? Agora está só no celular, agora acho que então, deu certo. Eu acho que foi, né? Então tá, gente, desculpa que às vezes acontece. Então, o que eu vou falar para vocês? Eu nunca tive aulas com esse tipo de profissional. Então, quando eu estava na faculdade, o meu sonho inicial sempre foi trabalhar, talvez fazer concurso para juíza, sabe? E com o tempo, estando na faculdade, eu percebi que eu acho que não quero mais. Eu continuei, né? Terminei minha faculdade, fiz faculdade em Foz do Iguaçu, e quando eu estava terminando, eu sabia que eu queria fazer concurso, ainda não tinha definido efetivamente o quê, mas o que é muito importante para vocês, que eu deixo de dica, sabe? Se eu puder dar uma dica para vocês, como acadêmica de direito que eu fui, façam o exame da ordem.
né? Porque às vezes a gente tem aquele pensamento, eu não vou fazer o exame porque eu vou fazer concurso, porque eu quero seguir outra carreira. O exame da ordem é tão importante para a gente, né? Inclusive porque alguns, até concursos, né, exigem a prática jurídica que você pode ser comprovada através da carteirinha da ordem. Então, eu advoguei, vou falar um pouquinho da minha vida, advoguei por aproximadamente 8 anos, e daí depois eu sempre estava fazendo concurso, eu parei 3 anos da minha vida para estudar. Então, 3 anos eu fiquei só estudando, mas ainda eu não sabia o que eu queria. Então, de repente, do nada, apareceu esse concurso para delegado. Eu digo do nada porque eu não pensava nisso. Eu tinha até uma certa aversão por policial, eu não gostava de nenhum tipo de polícia. Era contra a polícia, sabe? Eu achava que todo mundo era vagabundo, todo mundo era ladrão. E daí a gente vê que as coisas não são assim, depois que você conhece a instituição. Então, eu acabei que eu fiz o concurso, foi o meu primeiro concurso para delegado, acabei passando. E, assim, é uma carreira, é uma profissão muito legal. Embora a gente esteja, assim, atualmente deixado muito de lado pelo governo do estado, né? A gente está com muito direito preterido, enfim. Mas eu não vim aqui falar disso. Eu estou dizendo que é uma carreira, é uma função, sabe? Você trabalhar como delegado é motivador. Você consegue mudar a vida das pessoas, principalmente no local onde eu estou trabalhando, né? Eu estou à frente do Nucria desde 2015, quando ela foi implementada. Então, eu vejo quanto o nosso trabalho é relevante para essas crianças que são abusadas, né? Então, eu vou falar, eu queria também deixar aberto para vocês, porque eu não quero eu ficar falando o tempo inteiro. Então, vocês fiquem bem à vontade, sabe? Para que isso não se torne assim só uma palestra. Eu gostaria que vocês interagissem. Então, se na hora que eu estiver falando, vocês tiverem alguma dúvida, eu não sei se isso é possível, Pietra, vocês já podem ir me passando e eu queria transformar isso num bate-papo, né? Para não ficar cansativo, porque não é fácil. A Pietra falou que vocês vão ter que assistir várias palestras aí para ter as horas, para ganhar as horas, os certificados. Então, assim, transformar isso numa noite mais prazerosa. Então, eu trabalho no Nucria, né, como a gente está falando aí do dia 18 de maio, né, que foi ontem, Dia Nacional de Combate à Exploração e Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes. O Nucria, primeiro que ela é uma unidade policial que não existe em todas as cidades. Tá? É uma delegacia bem especializada, ela existe, as primeiras que surgiram foram implementadas Curitiba e Foz do Iguaçu. Daí, em 2015, implementaram Ponta Grossa, Londrina, Cascavel, Guaratuba não, Paranaguá e tem mais uma cidade, que agora eu não estou me lembrando. Então, acho que são 6 ou 7 Nucrias no Paraná. E é uma delegacia muito diferenciada, porque nós temos todo um atendimento especial às nossas crianças vítimas de crime. Não atendemos também todos os tipos de crime, tá? Porque às vezes as pessoas chegam para fazer um boletim de ocorrência em alguma unidade aqui da cidade e falam assim, o fato foi com o meu filho que tem tantos anos. A pessoa já fala, não é aqui, é no Nucria. Então, a gente tem um rol de crimes, Desculpa interromper, mas será que tem como usar o 4G ou os redes móveis? Porque tá um pouquinho ruim a câmera, sabe? É para ficar uma imagem melhor, se tiver como. Peraí, como que eu faço para melhorar isso? Os dados móveis, o 4G, se tiver como você usar ele. Aí. Tá, só um pouquinho. Usar os dois? Quando você liga um, ele desliga o outro, né? Então, se você ligar o 4G, perfeito, ele já peraí. desliga o outro. Eu acho que deu certo, não deu? Agora a tua imagem não tá aparecendo. Agora apareceu? Sim. Melhorou? Bem melhor. Então obrigada. Tá. Ai, gente, desculpe, imagina. Não, qualquer dúvida pode interromper mesmo. Melhorou? Melhorou. Meu Deus, a gente já é velho. Se ficar com a imagem feia, aí não tem mais jeito mesmo.
Então, assim, existe um rol de crimes que a gente atua, que são todos os crimes relacionados à violência sexual, inclusive os crimes de pedofilia do Estatuto da Criança e do Adolescente, todos os crimes de lesão corporal contra a criança e adolescente. Essa foi uma alteração bem recente, porque antes nós trabalhávamos só com lesão corporal com violência doméstica e lesões corporais graves ou gravíssimas. Então, hoje não, qualquer tipo de lesão corporal vai para o NUCRIA. Trabalhamos com situação de maus tratos, abandono de incapaz, fornecimento de bebida ou de substância que cause dependência, também é atribuição do NUCRIA. Mas o nosso carro-chefe, infelizmente ainda, são as situações de violência sexual. Nós temos aí, acredito que muito mais de 50% das nossas investigações referem de abuso sexual, né? E um número muito grande ainda quando a gente trata de estupro de vulnerável, que são situações de violência sexual com menores de 14 anos. Dentro da nossa delegacia, nós temos uma psicóloga, mas ela não faz o atendimento psicológico das crianças, tá? Ela está lá para ela realizar as escutas das crianças. Quem que é ouvido pela psicóloga e quem que não é? Dependendo da idade da criança, se ela for muito pequenininha, 4, 5 anos, ou que ela não consiga falar, se expressar, então a psicóloga faz o atendimento. Ou o crime deixou assim uma ferida tão grande na criança, né? Um trauma tão grande na criança ou no adolescente que ele não consiga se expressar, então é atendido pela minha psicóloga. Em caso contrário, todas as declarações são tomadas em cartório, mas sempre preconizando a lei da escuta especializada, onde a gente dá o tempo da vítima de falar. Ela fala se ela quiser, quando ela quiser. Então, ela pode parar. A gente sempre tem ali um cafezinho, uma bolachinha, uma aguinha, alguma coisa assim para as crianças, né? Nós temos também 2 espaços lúdicos dentro da unidade. Na nossa sala de entrada ali de atendimento, a gente tem um espaço lúdico, onde as crianças podem ficar brincando, os pais formalizam o boletim de ocorrência, e a sala da psicóloga, que é uma sala um pouco diferenciada. Quando a gente fala, em especial, de crimes de violência sexual, a gente está falando de um crime que 98% das vezes são cometidos por pessoas de dentro da família, ou pessoas muito próximas a essas crianças. Então, eu entendo que quando a gente realiza uma prisão, né, de algum agressor, a gente acaba atingindo toda a família. Porque, normalmente, o abusador sexual, ele tem... o que eu vou dizer para vocês? Como que eu posso explicar para vocês? Por exemplo, o pai é o abusador. Ele tem mais 2, 3 filhos e tem a esposa. Às vezes, quando a criança vai contar sobre esse abuso e diz que o agressor é o pai, ou é o avô, ou é o tio, ou é aquele amigo íntimo da família, muitas vezes as pessoas tendem a não acreditar nessa criança. Por quê? Porque ele é o agressor para aquela criança, mas para os outros membros da família, ele é um pai exemplar, ele é um tio exemplar, ele é exemplar, ele é o vizinho exemplar. Então, é muito difícil essa situação que a gente tem, né, quando envolve criança e adolescente. A gente entende, sim, que quando a gente faz qualquer tipo de prisão, nesse sentido, a gente acaba atingindo a família toda. E nem sempre é fácil também para a criança contar sobre esse abuso. Por quê? Porque existem vários fatores. Primeiro, porque às vezes ela não entende que aquele toque no corpo dele, aquele beijo que o avô, que a tia está dando é uma violência sexual. Às vezes a criança entende como carinho e demora para procurar ajuda. Então, muitas vezes, essa denúncia vai vir muito tempo depois do fato acontecido. Outra situação que impede, às vezes, a rápida denúncia é que as crianças, elas são ameaçadas,
né? Não só ela, como toda a família, né? É praxe você ouvir a criança falar assim, olha, eu não falei antes, porque ele dizia que falava o meu abusador, o meu avô, o meu pai, o meu tio, enfim, ele dizia que se eu contasse, ele iria me matar, ou iria matar a minha filha, ou iria matar o meu irmão. Eu queria que a violência continuasse comigo, porque ele falou que se eu falasse alguma coisa, ele ia passar a abusar da minha irmãzinha. A gente ouviu várias crianças, várias vítimas falarem isso, sabe? Então eu preferi me submeter a essa situação por mais tempo, porque ele falou que se eu não fizesse, ele iria fazer com a minha irmãzinha. A situação que é embutida, né, na cabeça, às vezes, da vítima é que ela é a culpada. Né? Às vezes uma criança ali de 9, 10 anos, ontem eu parei na live e eu lembrei de uns casos assim, quase que os primeiros casos do Nucria, onde o rapaz, o homem teria adotado essa criança porque a mãe morreu no parto, ou morreu muito cedo, e realmente essa criança era filha do casal. E com 11 anos, quando ela trouxe quando a denúncia chegou até o Nucria, ela já tinha tido um filho com 11 anos e o bebê já está com 6 meses. Daí ela contou que o pai da criança, né, seria o seu pai adotivo. E quando a gente interrogou, pedimos a prisão dele, ele simplesmente disse assim, porque daí, né, foi feito exame de DNA na criança, né, era um menino, foi comprovada a paternidade e ele teve a pachorra de falar assim, veja bem, ela às vezes saía do banheiro e andava de calcinha dentro de casa. Gente, você está falando de uma criança de 10 anos que não tem corpo formado, né? Você está falando de uma criança que não tem um seio grande, não tem um bumbum grande, né? Não tem uma coxa. Então, realmente, essas situações... eles embutem na cabeça das vítimas para que elas, né, eles tentam fazer de tudo para que elas não denunciem. E essa questão de falar assim, você foi a culpada, você está gostando disso. E, gente, claro que existem situações em que a vítima gosta. Eu participei de uma palestra onde a psicóloga fez a pergunta para a criança, falou assim, o que você sentia quando ele te acariciava, enfim. Ela falou assim, tia, você já comeu chocolate? Ela falou, sim. Você gosta? Você gostava? Você gosta de comer chocolate? Gosto. Ela falou, pois é. Mas você sabe que faz mal, né? Se você comer demais. E essa foi a resposta da criança, que ela entendia que aquilo era errado, mas que era prazeroso no corpo dela. Claro que existem algumas carícias que se tornam prazerosas mesmo para a criança, né? Para um adolescente. Ela sabe que é errado, mas na cabecinha dela aquilo também é prazeroso. Então é muito difícil para a criança absorver isso e entender como uma violência. E a outra questão também bastante importante é a questão financeira, né? Porque o cara fala assim, se você denunciar, eu mantenho a tua mãe, os teus irmãos, for preso, quem vai sustentar vocês? Vocês vão morar na rua, vocês não vão mais ter o que comer. Então, assim, até o momento que a criança decide contar isso para alguém, ela já passou por muita coisa. Então, é isso que a gente também tem que levar em conta no momento de fazer um atendimento de vítimas, né, tão vulneráveis como crianças e adolescentes. As outras situações que são, assim, que às vezes as pessoas perguntam sobre a questão da violência, são, assim, os sinais de como que você pode detectar um sinal numa criança se ela está sendo vítima de violência sexual ou violência física. Então, são informações que eu passo sempre que, primeiro, né, cabe a nós, pais responsáveis, né, o próprio ordenamento jurídico diz que cabe, é dever da sociedade em geral,
do Estado e dos responsáveis lá pela integridade física de qualquer criança, né? Então, cabe a nós, pais, eu sou pai, com certeza vocês têm sobrinhos, vocês têm, alguns talvez já tenham filhos, vocês têm o filho do vizinho, o filho de um amigo com quem vocês convivam. Então, é muito importante sempre você dar atenção na criança e não achar que tudo que ela faz é manha, né? Um dos primeiros sinais é essa criança não querer mais visitar aquele parente que ela gostava de visitar, por exemplo, né? Ia na casa do tio. Todo final de semana ia na casa do tio, dormia na casa do tio, ficava na casa do tio, e de repente ela fala, eu não quero mais ir no tio. Claro, gente, existem situações em que às vezes a criança fala, ai, mãe, não quero isso hoje, não dá, né? Mas assim, eu estou falando de um ponto de vista um pouco mais sério, que isso se torne rotina. Não quero mais ir lá, eu não quero mais falar com essa pessoa. A outra situação a criança começa a ficar com medo também de conviver com adultos, porque ela vê que todos eles como possíveis agressores também. Às vezes a criança volta a fazer xixi na cama, volta a fazer cocô nas calças. E nós temos também uma outra situação que é bem característica de abuso sexual, é a questão da queda do rendimento escolar. Né? Depois eu vou falar um pouquinho sobre as denúncias do ano passado e esse ano, por causa da pandemia. E a outra situação é quando assim, a vítima era uma criança muito esperta, muito espontânea, e começa a ficar uma criança muito introspectiva, não quer falar, quer ficar muito tempo sozinha. Então, isso são sinais de alerta, né, para que nós todos fiquemos de olhos abertos, né, para essas crianças. Eu estou pontuando algumas coisas que eu acho importante, tá? E a hora que vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão perguntando, vocês podem me interromper a hora que vocês quiserem. Né? Você falou disso, daí vocês perguntem, por favor. Também a situação de denúncia, né? Como que pode ser feita uma denúncia? A melhor denúncia sempre é a denúncia na delegacia, porque é ali que a gente vai conseguir todos os dados necessários para a gente dar início a uma investigação. O que eu preciso hoje para dar início a uma investigação? Uma vítima, um fato criminoso e um autor. Nem sempre as pessoas têm todos esses dados para me fornecer, né? Mas é claro, a criança, a partir do momento que ela conta para alguém da violência, ela vai contar quem for. Então, a gente precisa ter os elementos mínimos, pelo menos, para eu identificar esse autor. A criança, ela vai ser ouvida, então ela vai relatar a história dela, como aconteceu, aonde aconteceu, né? De que forma aconteceu, e aí preciso de elementos para que a gente dê início à investigação. Então, sim, a melhor denúncia é sempre a denúncia. Há possibilidade hoje, ainda de vítimas adolescentes, fazerem o BO, registrarem o BO sozinhas, porque até então isso não era permitido. Né? A gente sempre exigia a presença de um representante legal, mas veio um parecer técnico, uma normativa, enfim, não sei o nome do documento, onde as crianças hoje, os adolescentes podem se dirigir até a delegacia, porque a gente tem que entender que muitas vezes elas contam a violência e como eu falei para vocês no início, as pessoas não acreditam. Poxa, eu contei para minha mãe, a minha mãe não me ajudou, eu contei para minha vizinha não me ajudou, e agora? Então, eu vou sozinha ajuda. Então, ela pode. São raros, bem raros os casos, mas também acontecem, né, da criança ir sozinha. E a gente também consegue garantir o sigilo do anonimato do denunciante se ele for até a delegacia, tá? Muita gente tem medo de ir, porque muita gente não quer se envolver, e a gente entende, porque a questão de violência sexual é uma questão muito sempre, né? Porque a gente não sabe se realmente o que a criança está relatando aconteceu ou não. Então, existem pessoas que têm medo, sim, de se envolver nessa situação. Então, a gente também consegue fazer a denúncia da pessoa ir para a delegacia, comparecer lá e o nome dela não aparecer. Até uma das últimas visões que nós fizemos,
o cara, quem compareceu acho que foi uma tia, que não queria que o nome dela aparecesse de jeito nenhum na situação, porque ela tinha ouvido da criança. Daí nós buscamos, né, as informações, diligenciamos, ouvimos a criança e ela confirmou tudo que essa tia tinha falado. Então, representamos pela prisão dele, mas ele acabou morrendo de Covid. Mas eu digo que ele só faleceu de Covid porque ele fugiu da polícia, porque ele estava fugindo, ele estava foragido. Ele sabia que ele estava com mandado de prisão, então eu acho que ele estava mudando de local, assim, de moradia, de residência, enfim. Mas foi uma situação que deu início a uma denúncia que a própria denunciante teve na delegacia, mas o nome dela não... Formas anônimas de denúncia, né? Que nós temos o sistema 181 e o Disque 100, que também são situações bem efetivas e tem rendido aí também algumas investigações, né? Inclusive com prisão de denúncias, de investigações iniciadas através de denúncias por esses canais. O que eu falo sobre essa questão de denunciar, não denunciar, e agora o que eu faço? A gente tem que entender que quando uma criança conta um fato para a gente, seja um abuso sexual, seja uma violência física, a primeira coisa que a gente tem que fazer é dar ouvidos para essa criança. Achar que está falando é verdade e procurar as autoridades, tá? Porque não vai caber a pessoa que está levando a denúncia, nossa, mas será que isso é verdade? Será que isso é falso? Isso não cabe à pessoa. Isso é serviço nosso, é responsabilidade nossa, saber que se aquilo que a criança trouxe é verídico ou não. Existem situações, senhores, que nós temos crianças que mentem. Temos adolescentes que mentem. Mais adolescentes do que criança, né? Porque a criança, ela não tem essa vivência, essa malícia ainda. Mas eu vou contar para vocês um episódio que eu queria matar a adolescente. Ela chegou na delegacia, toda rasgada, a calça rasgada, suja, meio mancando, chorando, nossa, desesperada. E ela disse que ela foi estuprada por um homem, por um cara que estava de moto, um homem negro, e em tal bairro que ela estava indo para a escola, e ela foi abusada na ida para a escola, não conseguiu chegar na escola, da escola ligaram para a mãe, e a mãe saiu desesperada atrás dela. Então, quando encontrou essa menina, ela disse que ela tinha sido abusada. Então, ela chega na delegacia, naquele estado, apresenta uma versão bastante consistente, diga-se de passagem. Eu perguntei assim, você lembra o rosto dele? Eu lembro. Nós acionamos o Instituto de Criminalística, onde a gente faz retrato falado, né? As papiloscopistas vieram de Curitiba para fazer o retrato falado. Ela fez um retrato falado de um homem negro, de 30 e poucos, com as características de um homem negro, né? O nariz mais largo, os olhos mais arredondados. E nisso, a imprensa estava em polvorosa porque existia um estuprador à solta no bairro. Então, aquilo era cobrança em cima de cobrança, né? Para você ter uma notícia dessas, que uma menina foi estuprada no meio da rua e que a gente, numa investigação, e que a gente fez o retrato falado, é porque esse estuprador está solta. Daí, depois de uns 2 dias, chega uma mulher na delegacia. Não foi na delegacia, ela foi no conselho tutelar, dizendo que a minha vítima, estava na casa dela, com o filho dela, namorando com o filho dela. Deu a conselheira tutelar, eu falei, você manda essa senhora para mim. Ela falou, inclusive eu já tenho uma mãe com a menina para a gente conversar com elas hoje à tarde. Eu falei, você manda para a delegacia. Eu já cheguei puta da cara, porque eu sabia que a menina tinha mentido para mim. Então eu fui para minha sala, eu só fiz assim o sinal para elas, falei as duas. Primeiro eu ouvi a mãe do namorado, que confirmou realmente. Ela falou, a menina não foi estuprada, ela estava na minha casa. Gente do céu, eu levantei para as 10 com essa menina. Porque assim, você imagine o trabalho, né? Nós tem o nosso trabalho de atendimento, que eu tenho tanta
tanta séria para me preocupar. E, claro, eu dei ouvidos, eu dei valor à palavra da vítima. Mas eu briguei tanto com essa menina, por quê? Para ela entender que nós não estamos ali para brincar. Então, era só para dizer para vocês que realmente existem coisas em que ela mente. Daí, então, por que ela mentiu? Porque ela não foi para aula, ela foi transar com o namorado, não contou para a mãe, não foi para aula e avisaram da escola. Se a escola não avisa, tudo bem. Ela ia voltar para casa e nada disso teria acontecido, né? Então, é importante também a gente sempre ficar atento às versões das vítimas. Às vezes a gente ouve a vítima mais de uma vez, sim, quando a gente tem dúvida naquele depoimento, se a declaração dela está assim, em oposição total a todas as demais provas, né, elencadas ali nos autos. Então, a gente ouve, sim, se for necessário, o adolescente ou a criança mais de uma vez. Claro, sempre respeitando esta questão dessa possibilidade, né, de não revitimizar, de atuar sempre em consonância com a lei. Daí, claro, nesse caso, a gente encaminha o procedimento dessa adolescente que mentiu, né, a partir dos 12 anos, pode ser responsabilizado. Então, eu encaminhei tudo que nós fizemos para a delegacia do adolescente para ela responder por falsa comunicação de crime, né? Então, de vítima, ela se tornou uma adolescente infratora. E é isso que a gente tem que fazer, porque a gente tem que reprimir todo que é tipo de crime, né? E você brincar com uma coisa tão séria. E o pior é que eu falei para ela assim, eu falei, olha, você fez um retrato falado de um homem negro com motocicleta. Se eu fosse lá na tua vila e abordasse um homem com essas características e você viesse na delegacia e fizesse o reconhecimento, eu poderia estar prendendo um pai de família. Uma pessoa inocente. Então, eu também tenho né, o medo de colocar atrás das grades, inclusive por crime sexual, que existe, né, código de conduta, né, é até estranho falar isso, mas existe um código de conduta dentro do presídio e não se aceitam estupradores. Então, você imagina você indicar uma pessoa inocente como um possível abusador de criança e adolescente. Então, a gente também tem que ter esse cuidado. Gente, sobre o tempo, vai me falando aí, Petra, vocês têm dúvida? O que vocês querem que eu aborde? Pode falar, tranquila. Tenho uma dúvida. É possível denunciar um abuso ocorrido há muito tempo, sem ter muitas lembranças, sem ter testemunhas? Como que funciona na situação? Tá. O que acontece? Normalmente, os crimes de violência sexual, eles não têm testemunha. Então, por isso também a dificuldade da investigação. Porque você tem o quê? A palavra da vítima contra a palavra do abusador. Crimes sexuais. Normalmente não tem testemunha ocular. Normalmente não deixam indícios, né? Porque se você não tiver a consumação da conjunção carnal, você ser obrigada a fazer sexo oral, ou o abusador fazer sexo oral em você, o adulto esfregar o órgão genital na criança ou no adolescente, não vai deixar vestígio. Então, é um crime bastante complexo da gente investigar. Por isso, a importância das oitivas, das declarações de pessoas próximas a essa criança, a questão do questionamento sobre essas mudanças comportamentais dela, e também a gente procura sempre ouvir a pessoa para quem a criança contou do abuso. Porque ela conta para uma pessoa, que daí às vezes ela conta para outra, ou essa mesma pessoa replica a situação para outras pessoas. Então, a gente faz esse apanhado de provas, né, para que a gente possa ter certeza aí de uma autoria. Mas sim, é possível. A questão de não lembrar de muitos detalhes, não é que ela fica um pouco prejudicada.
O Ministério Público, quando existem situações em que a vítima não pontua exatamente alguns requisitos que eles acham importante, eles acabam querendo novas escutas, né? Então, eu entendo que havendo elementos mínimos ali de autoria, olha, eu não, porque criança não recorda... Gente, eu não, se você me perguntar o que eu fiz na quinta-feira passada, eu vou ter que ficar aqui um bom tempo pensando para saber o que eu fiz. Então, imagina uma criança que está sob estresse, trauma, medo, ameaçada, lembrar de tudo, né? Então, a gente tem que ter essa consciência também que nem todos os dados que a gente quer, essa criança vai poder nos fornecer. Então, é possível, sim, situações mais abertas, mas desde que essa palavra da vítima seja verdadeira, entendeu? Porque a gente consegue, às vezes, perceber quando há malícia naquele depoimento, porque ela vem no momento e fala uma coisa e no momento ela fala outra. Então, quando você não tem muitos elementos ou que essa pessoa esteja mentindo e você contrapõe ela em várias situações, ela acaba se perdendo. E quando é uma realidade vivenciada, não. Embora sem muitos detalhes, a criança vai replicar sempre a mesma coisa. Ótimo. Eu tenho outra pergunta. Se eu denunciar um pai por abuso infantil, a mãe também pode perder a guarda? Porque às vezes a mãe não sabe, né? Às vezes ela sabe, compactua com a situação, fica quieta por medo também, né? Mas e se ela não souber também como que funciona? Tá. Gente, normalmente, os crimes de natureza sexual, fora os casos excepcionais que eu tenho, o abusador, ele faz isso sempre escondido das pessoas, né? Então, você, por exemplo, né, esse que a pessoa perguntou, o pai abusou da criança e eles moram juntos, é uma família que mora junto. A mãe vai perder a guarda? Muito pelo contrário, né? Eu, como delegada, eu não posso dizer para a criança, ou dentro das minhas atribuições, olha, fulano, você foi abusado pelo teu pai e agora você fica com a tua mãe. Não. Isso é um serviço do Conselho Tutelar também, sabe? Quando há necessidade do afastamento da criança do agressor, então é o Conselho Tutelar. E a gente sempre procura manter a criança com familiares. Tá? O acolhimento institucional é a última situação. É quando não tem ninguém que possa ficar com essa criança. Então, assim, se há o desconhecimento por parte do pai, da mãe, né? O abusador é um, e é o desconhecimento por parte da genitora, das outras pessoas envolvidas, não tem... represália, não tem, sabe, ela não vai ter prejuízo nenhum, não vai perder a guarda jamais dessa criança. Tanto que a gente vai primar para que essa criança fique, sim, morando, né, com pessoas da família. Mas, em situações em que os pais, né, o outro cônjuge tem conhecimento e não denuncia, vai responder pelo crime de estupro com coautoria ou participação, dependendo do caso. Né? Então, daí, claro, daí vem aquele negócio do Código do Código Penal, né? Que você vai aplicar a pena de acordo com a culpabilidade, né? Então, você tem uma progressão, por isso que tem uma progressão na pena, que varia de 8 a 16. Claro, a minha participação foi mínima, pena mínima. A minha participação foi máxima, pena máxima. Mas, semana passada, nós acabamos de prender um casal. O abusador era o filho adolescente, tá? Ele fazia a irmãzinha de 8 anos chupar o pênis dele, e segundo a menina, ela ficava com aquele xixi grosso dentro da boca, mas a mãe dava um baldinho para ela cuspir o xixi grosso. A mãe não participava, mas ela sabia, então ela foi presa também. Tem outra dúvida. Vocês já atenderam no CRIA casos de exploração sexual? Exploração sexual,
Eu tenho casos específicos onde, assim, o abusador oferece dinheiro para a vítima, né? Oferece presentes em troca do sexo, então isso também é uma exploração. Mas talvez o questionamento aí, vocês talvez estejam me perguntando de uma rede de prostituição. Infelizmente, quando se fala em rede de prostituição, é muito difícil a gente conseguir. Primeiro, que quem está nessa rede de prostituição normalmente não denuncia, né? Até porque são agenciadas, o dinheiro que elas recebem, elas às vezes utilizam para manter a família. Então, às vezes, o dinheiro da prostituição é o dinheiro que mantém a família. Então, se você aborda uma adolescente, por exemplo, que está sendo explorada sexualmente, que tem ali o cafetão, que tira parte do dinheiro que ela ganha nos programas, ela não vai denunciar. Infelizmente, é uma realidade, sabe? A questão de rede de prostituição é muito difícil. Por quê? Porque as vítimas não querem falar. Deixa eu ver mais uma pergunta. Só um pouquinho. Uhum. Um adolescente que abusou de vários menores, qual a previsão legal para denunciar? É um processo? É uma prisão? Ou qual? Não entendi. Repete, Pedro, por favor. Quando um adolescente abusa de menor, qual que é a previsão legal quando é denunciado? Porque o adolescente vai ser processado, vai para prisão? Qual que é a penalidade para ele? Ah, certo, tá. Então, assim, a gente... quando a gente fala em adolescente, eu não sei qual o período que vocês já estão, o adolescente, ele não comete crime, tá? O adolescente comete ato infracional. O que isso muda na prática? Eu ia falar um palavrão, né? Nenhuma. Não muda nada. Porque ele vai praticar o ato infracional, a gente fala assim, né? A forma correta de falar assim. O adolescente praticou o ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável. Transformando em miúdos, o adolescente praticou o estupro de vulnerável, né? Então, a pena, ela não é, quer dizer, a pena não. A pena do crime é uma, né? Mas a penalidade para o adolescente é prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Então, ele tem, sim, a possibilidade de ser apreendido. Então, o adolescente, ele não é preso. O adolescente é apreendido e encaminhado para o CENSE, que é o Centro Socioeducacional, né? Ele não vai para a prisão, ele vai para um centro socioeducacional, onde a pena máxima, né, o tempo máximo de internamento de um adolescente são só 3 anos. Entendeu? Então, o cara pode abusar. Hoje, o que eu sempre digo, né, que adolescentes infratores não me ouçam, mas o crime, hoje, para os adolescentes compensa, porque a penalidade deles é muito pequena. Então, se alguém quiser matar alguém, então que mate enquanto adolescente, né? Não espera ficar adulto. Porque adulto você vai ser condenado e vai ficar na prisão. Se você, né? Uma brincadeira, mas se você quiser matar alguém, mate até os 18 anos. Você vai ficar apreendido por 3 só. Única exceção no Brasil, que a gente tem conhecimento até hoje, vocês sabem qual é? Se alguém quiser abrir o microfone e falar. Onde o adolescente, mesmo tendo completado 21 anos, né, que o período são 3 anos, 18, 19, 20, 21, não é que ele ficou apreendido. Eles aplicaram, quando ele atingiu a maioridade, uma medida de segurança, e ele está internado até hoje. Alguém sabe? O Champinha. Lembra que ele matou aquelas pessoas, um casal, tacou fogo, estuprou a moça, enfim. É que vocês são novinhos. Então, ele, enquanto adolescente, ele praticou atrocidades. Ele foi apreendido, ficou 3 anos, né, cumpriu a medida socioeducativa, que não é prisão. Quando o adolescente cumpre algum tipo de pena,
ele cumpre medida socioeducativa. Então, ele cumpriu a medida socioeducativa de internação por 3 anos, mas como ele era pancadérrimo da cabeça, acabaram aplicando medida de segurança para não soltar ele, porque se soltasse, ele iria delinquir de novo, tá? Então, essa é uma exceção. Então, o adolescente é responsabilizado, mas que hoje no Brasil, o crime pro adolescente compensa. Uma pena, né? Outra pergunta. O que acontece depois que a denúncia é feita? Então, assim, a partir do momento que a denúncia é feita, a primeira atitude nossa na delegacia é ouvir a vítima, né? Porque nem sempre é a vítima que está ali junto para denunciar. Então, a gente ouve a vítima, ela presta toda a declaração. Se for um caso de, por exemplo, lesão corporal, violência sexual, a gente expede uma guia e essa vítima vai até o IML realizar os exames. Enquanto isso, eu faço a instauração do inquérito policial, né? A partir do momento que eu falo, está instaurado o inquérito, quer dizer que oficialmente iniciou-se essa investigação. Claro que a gente faz diligências anteriores, né? Mas com a instauração do inquérito policial é que a gente inicia essa investigação no intuito de levantar a autoria e materialidade. Então, a gente vai fazer o quê? A vítima está ouvida, então nós vamos ouvir os genitores, vamos ouvir o entorno do crime, né? Ouvir pessoas que conheciam a vítima, que sabiam da situação, vamos requerer perícia, se for caso de perícia, se for crime, né? Às vezes, situações que são gravadas no celular, então a gente encaminha os objetos para a perícia, a gente faz levantamento no local, se for necessário, né? Eu tive uma situação, imagina, em São José dos Pinhais, era a minha primeira delegacia, e uma menininha foi vítima de estupro. Só que ela falou assim, eu não lembro aonde a gente foi. Eu falei, mas se eu te colocar no carro e eu rodar a cidade, você consegue, se eu passar próximo desse local, você consegue me indicar? Ela falou, consigo. Daí eu rodei com ela em São José, ela e mais um investigador, e nós passamos perto de uma estrada, ela falou, é aqui. Daí nós entramos e nós localizamos, ali ele tinha tirado aquele tampão do veículo de trás, colocado no chão para estuprar ela, e nós encontramos ali, inclusive, com manchas do esperma. Então, assim, nós temos uma liberdade de trabalho muito grande. Eu posso ouvir as pessoas em qualquer momento, eu já fui em colégios, por exemplo, para ouvir de novo a vítima. Claro, né, gente, eu vou chegar no colégio, eu vou me identificar como delegada, posso falar com um fulano, né, alguma professora, alguma pedagoga acompanha se for necessário. Então, assim, a nossa forma de trabalhar é muito aberta. Então, a gente tem N possibilidades. Eu já peguei um cara que nós prendemos ele praticou um crime aqui, ele bateu numa adolescente, ele estuprou a menina, ele parou numa estrada para lá do Guaragi, bem para lá, entrou numa estrada rural, jogou a menina do carro, bateu na menina e fugiu. Ela conseguiu pedir ajuda ali na estrada rural, já estava de noite, ela daí se escondeu dele, fugiu, conseguiu pedir ajuda. Daí quando nós prendemos ele, eu falei assim, você sabe onde você levou a menina? Ele falou, eu sei. Falei, então você vai fazer esse trajeto de novo. Daí ele fez o trajeto, nós filmamos o trajeto, filmamos onde ele indicou que teria parado com a criança e encaminhamos para o Ministério Público esse vídeo. Entendeu? Então todas as provas obtidas por meios legais são válidas. Para finalizar, você poderia informar para a gente quais são os meios para fazer uma denúncia sobre violência, abuso? Telefone, internet? Certo. Então, como eu falei, a melhor denúncia sempre é presencial na delegacia, né? O Nucri, ele fica na rua Rodrigues Alves, 950, no Jardim Carvalho. E as formas de denúncia anônima, nós temos o Disque 100 e o Disque 181. Quando são casos de flagrante, ou seja,
os crimes estão sendo cometidos naquele momento, né? Então, as pessoas podem acionar a Polícia Militar ou a Guarda Municipal, através de 190 e 153, mas esses são casos de atendimento de flagrantes. Mas a denúncia, ela pode ser feita diretamente na delegacia ou através desses canais que eu falei, o Disque 100 e Disque 181. Então, tá bom. Então, acho que era isso. As perguntas finalizaram. Você tem mais alguma coisa para falar, para a gente já encerrar? Não, gente, eu quero agradecer vocês né, pela paciência, agradecer pelo convite. Eu quis comentar com vocês assim, essas situações mais rotineiras da delegacia, de como efetivamente a gente trabalha, né? Então, se ficou alguma dúvida, você queira perguntar alguma coisa, pode perguntar, tá? Porque às vezes a pessoa fala, mas será que eu pergunto? Eu acho que eu tenho vergonha, né? Às vezes a tua dúvida é a dúvida do teu colega que também não quis perguntar. Então, eu tô aqui, gente, de coração para responder o que vocês precisarem saber sobre o nosso trabalho ali no CRIA. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode ficar bem à vontade. Se quiser até fazer pessoalmente, abrir o microfone e fazer, pode fazer, né? Eu acho que as perguntas se encerraram mesmo. Eu também queria agradecer a sua presença, a sua disponibilidade, disposição de estar aqui hoje, falar para a gente, né, sobre esse tema que é importante. Queria agradecer também a presença de todos que estiveram aqui no nosso segundo dia e lembrar que amanhã tem o nosso terceiro e último dia do evento. Quem não preencheu o formulário ontem pode preencher hoje, já ter preenchido, né, que o formulário já ficou disponível. Amanhã também, e lembrar de ativar o sininho para lembrar do vídeo amanhã. Amanhã será a psicóloga Simone, que também trabalha no CRI, e ela vai falar mais um pouquinho com a gente. E é isso. Legal. É legal, Pietra, que daí a Simone complementa, né? O que eu vim falando, então ela que realiza as escutas ali com as crianças, né? E ela faz um trabalho bem legal, bem diferenciado, um trabalho bem importante dentro da delegacia, né? E dizer que, em nome da Polícia Civil do Paraná, eu agradeço vocês, me coloco à disposição, espero que alguma coisinha, olha, do que eu falei, se alguma coisinha foi absorvida aí, falar, nossa, eu achei isso importante para mim, já é super válido, porque a gente sempre tem, né, a gente sempre convive com uma criança ou com um adolescente, então é importante que a gente sempre fique atento, né, a essas pessoas. A gente tem crianças dentro de casa, então a gente precisa sim proteger as nossas crianças, a gente precisa proteger os nossos adolescentes, né, hoje é tudo tão difícil. Então você imagina, né, uma criança aí submetida a todo tipo de crime, né? Elas são submetidas a torturas, elas são submetidas a lesões corporais, violência física, violência psicológica, violência emocional. Então a gente realmente precisa, a gente tenta desenvolver dentro do Nucria um trabalho assim com muito amor, né? Eu gosto bastante do que eu faço. Adoro, assim, quando eu consigo prender, sabe? Porque eu sei que ali, eu pelo menos um pouquinho, eu consegui ajudar alguém, né? E eu acho que o meu trabalho, a minha maior recompensa dentro da polícia é essa. Tem mais uma pergunta bem rapidinho. Claro! A pergunta é a autoria que investiga mesmo quando a vítima não é mais adolescente? Não, peraí, não entendi. Se a vítima for maior de idade e o crime tiver sido praticado quando ela tinha menos de 18 anos? Então tá. Então, assim, o crime foi praticado enquanto criança ou adolescente e hoje ela é adulta. Isso. Essa é a pergunta. Isso. Não. Então, não é mais atribuição do Nucria, tá? Quando a vítima já completa 18 anos, se for mulher, ela procura a delegacia da mulher. Se for homem, vítima, ela pode procurar qualquer unidade policial, mas não o Nucria, porque nós só trabalhamos com crianças e adolescentes. Tá. Então, acho que agora foi. Então tá bom, gente. Obrigada. Só te contar que estão elogiando que vocês se dediquem.
que bom, viu? E assim, faça um concurso para a polícia. A situação nossa vai melhorar, entendeu? Então, faça um concurso, que a gente precisa muito de pessoas que queiram seguir, assim, essa carreira. E, gente, é uma carreira muito legal, sabe? É uma carreira onde, como eu falei para vocês, a gente tem uma liberdade de trabalho tão grande, tão legal, sabe? Então, venham ser nossos colegas, que vocês vão adorar a polícia. Tá bom. Então, muito obrigada, delegada, e boa noite a todos. Obrigada, beijo, gente. Boa noite.